Ah, meu Brasil, a Globo acabou com Flávio Bolsonaro. O Jornal Nacional destruiu de vez a candidatura de Flávio Bolsonaro, o filho mais corrupto de Bolsonaro, mostrando o resultado da pesquisa Quest. Não é da Atlas Intel, não. É da Quest, mostrando que a Atlas Intel tinha razão. Mostrando cada detalhe aqui dos números de Flávio Bolsonaro depois do escândalo do Banco Master, depois do áudio vazado de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro dos aposentados para o Vocaro, para mandar também para o irmão dele nos Estados Unidos. Isso aí tá acabando com a candidatura de Flávio Bolsonaro, e a Globo revelou tudo, mostrou os dados da nova pesquisa Quest, que mostra Flávio Bolsonaro despecando, derretendo. Acabou a candidatura de Flávio Bolsonaro, e do jeito que vai caindo, Lula vai ganhar facilmente no primeiro turno. Vamos aos números. Divulgou hoje uma nova pesquisa com a intenção de voto para a eleição presidencial. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Lula do PT aparece com 39%, com a margem de erro de 37 a 41. Flávio Bolsonaro do PL tem 29%, com a margem de 27 a 31. Renan Santos do Missão e Ronaldo Caiado do PSD têm 3% cada, na margem de 1 a 5. Aécio Neves, do PSDB, e Romeu Zema, do Novo, têm 2% cada, com a margem de 0 a 4%. Augusto Cury, do Avante, Joaquim Barbosa, do DC, e Samara Martins, da UP, aparecem com 1% cada. Na margem, vão até 3%. Renan Santos, Ronaldo Caiado, Aécio Neves, Romeu Zema, Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Samara Martins estão empatados dentro da margem de erro. Indecisos, 10%. Brancos, nulos ou não vão votar, 9%. A Quest pesquisou 4 cenários de segundo turno. O primeiro com Lula e Flávio Bolsonaro. Lula do PT tinha 43% em fevereiro, 41% em março, 40% em abril, 42% em maio e 44% agora, com a margem de 42% a 46%. Flávio Bolsonaro do PL, 38% em fevereiro, em março 41%, em abril 42%, em maio 41% e 38% agora, com a margem tem de 36% a 40%. Indecisos, 2% em fevereiro, março e abril, 3% em maio, agora 4%. Brancos, nulos ou não vão votar, 17% em fevereiro, 16% nas duas pesquisas seguintes, 14% em maio e agora em junho. O resultado aí tá excelente pro presidente Lula. Não vai ter jeito não. Olha, tem mais reportagem aqui mostrando detalhes dessa pesquisa nova que saiu do Quest, que mostrou que Flávio Bolsonaro acabou. Olha, acabou pro Flávio Bolsonaro. Depois desses áudios, era para Flávio ter quase 0%. Era para ser débil mental ou mau caráter, os bandidos igual a Flávio Bolsonaro. Só a galera da milícia do Rio é que deveria estar votando do Bolsonaro. Mas tem aí a enganação por parte da igreja, por parte do Malafaia, de tantos outros pastores aí que vão apoiar o Flávio e que acabam enganando o gado, né? Acabam enganando os fiéis, e essas pessoas acabam votando também no Flávio Bolsonaro por conta disso. Mas não é o suficiente para ganhar o do Lula, não. Tranquilamente nós vamos ganhar no primeiro turno. É abrir o jornal com mais essa rodada da pesquisa Quest. De intenção de voto para as eleições de 2026, claro. Lula, do PT, lidera no cenário testado para o primeiro turno com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, aparece em segundo lugar com 29%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Léo Arcoverde chega aqui no estúdio com todos os números que a gente vai conhecer juntos aqui, porque a pesquisa acaba de sair. Estamos acaba de sair. Correndo muita coisa. Começando o primeiro turno, Mônica, agora essa nova pesquisa Quest já está aqui no telão. Assinante, bom dia para você, Vitor, todo mundo. Lula com 39% das intenções de votos. Claro, se a eleição fosse hoje, quando perguntada pela Quest, Flávio Bolsonaro aparece com 29%. 10 pontos. Então, uma diferença aí de 10 pontos percentuais. E ali, quem pontua no chamado terceiro pelotão? Renan Santos do Missão com 3%, Ronaldo Caiado do PSD 3%, Aécio Neves, novidade nesse questionário, nessa pesquisa Quest, testado aqui do PSDB com 2%, Romeu Zema 2%, Augusto Cury do Avante com 1%
E ainda pontuam também outra novidade. Joaquim Barbosa, Democrata Cristão, pontuou aqui com 1%, assim como Samara Martins também pontuou. E outros candidatos testados aqui não pontuam. Temos 10% de indecisos e branco nulo não vai votar, 9%. Pesquisa Quest, a gente vai abrir o jornal com mais essa rodada da Pesquisa Quest. É isso, a Pesquisa Quest mostra que Lula vai ganhar e pode ganhar no primeiro turno. Depende da gente, depende de mais escândalos de Flávio, porque esse povo de Flávio, parece que se o Flávio cometer um atentado contra a mãe dele, esse povo ainda vota no Flávio Bolsonaro. Os doentes ainda votam no Flávio Bolsonaro se cometesse isso. Flávio Bolsonaro tem ligação com o comando, com o vermelho lá do Rio de Janeiro, com o Flávio com o Bacelar, que era presidente da LEGE, operador financeiro da organização criminosa, tem ligação com a milícia do Rio, foi preso, ou não foi preso ainda, mas deveria, né? Não foi preso que o pai não deixou. Foi envolvido completamente no caso das rachadinhas, que o COAF pegou todas as transações do Queiroz em dinheiro vivo, envelope, 3 e 2 mil, sincronizadamente ali depositados diariamente, foi envolvido com toda essa rachadinha e a polícia ainda não prendeu. E o Flávio pontua ainda, não era para pontuar, era para estar abaixo do Reinaldo Caiado, era para estar abaixo do Renan Santos, abaixo até do Aécio Neves, né? Que é da mesma laia dele, mas não está na mira, na onda, no topo da onda do escândalo. Mas o Flávio Bolsonaro continua pontuando, porque existem uns doentes que o pai dele ajudou a tirar do guarda-roupa, que acha que tudo é melhor, né? Tudo é melhor do que o Lula, que está entregando tanto, o Brasil nem mostra. Flávio de novo. Mas Lula está entregando muito. Vamos mais aqui o vídeo do Flávio Bolsonaro rachadinha. Vamos aí para esse resultado, mais comentários sobre esse resultado dessa nova pesquisa. Pegaram Flávio de novo. Bomba, agora apareceram os recibos dos pagamentos para a família Bolsonaro. Lembra quando eles disseram que o dinheiro do Vorcaro era tudo mentira? Que era fake news? Pois é. Os documentos mostram uma planilha prevendo 134 milhões de reais para serem pagos. E mais, a própria planilha registra que mais de 60 milhões de reais já tinham sido recebidos. Ou seja, aquilo que eles negavam começa a aparecer no papel, com data, valor, registro. Teve até transferência de 2 milhões de dólares, mais de 11 milhões de reais na época, para fundo ligado ao advogado do Eduardo Bolsonaro e administrado por ele. O Bananinha estava vivendo a vida de luxo nos Estados Unidos com dinheiro dos aposentados roubado do Banco Master. Cara de pau dessa turma não tem limite. Primeiro chamam tudo de fake news, depois aparecem os documentos, aparecem os recibos e eles fingem que nada aconteceu. A pergunta é simples, se estava tudo certo, por que mentiram tanto? Me segue, compartilha esse vídeo, vamos fazer a verdade chegar sempre antes da mentira e vamos para cima desses boca de sacola. Eu sou o Fufa, pré-candidato a deputado federal pelo PT Gaúcho. Boca de sacola, eu gostei do apelido. O apelido é sensacional. Boca de sacola. Olha, pesquisa é pesquisa. Pesquisa é a realidade que retrata o povo na rua. Uma pesquisa tem que ser levada em consideração quem é o candidato, o que faz o candidato, de onde ele veio, qual é a sua biografia, quais são os crimes que ele possivelmente cometeu, se ele é acusado de alguma coisa, se ele é investigado de alguma coisa, se existem áudios vazados dele cometendo crime ou pedindo dinheiro ilícito, dinheiro de aposentado para alguém. Isso é normal na pesquisa, até porque a pesquisa também, estou falando aqui da Atlas Intel, que disse que perguntou, mostrou o áudio para os entrevistados depois da opinião, depois de computado a opinião. Tudo bem, ainda poderia ter sido até antes. Olha, com esse áudio aqui do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro dos aposentados, dinheiro roubado dos aposentados do Daniel Vorcaro, para ele botar na conta dele, na conta do irmão, mandou o irmão lá para os Estados Unidos, com medo do COAF, para operar o dinheiro de lá, mandou o irmão para lá, que deixou um cargo de deputado aqui, para poder operar o dinheiro nos Estados Unidos. Aí a pesquisa precisa saber disso. Com isso tudo, você votaria no Flávio? Deveria ser assim. O Lula está entregando tanto, a Globo não mostra, ninguém mostra, mas pesquisa aí no Google o que o Lula está entregando: isenção de imposto, melhoria
baixou o preço, segurou o preço das coisas, aumentou o salário acima da inflação, controlou a inflação. Obras de infraestrutura, ponte, asfalto, duplicação, rodoanel, pelo Brasil afora tem. Minha Casa Minha Vida voltou, projetos sociais voltou, desenrola, tanta coisa. Você votaria no Lula? É isso que tem que ser perguntado, né? Quebrou o sigilo do filho do Lula, não achou nada, você continua votando no Lula? Poderia ter isso nas pesquisas, mas não, o gado acha que eles têm que ser enganados e iludidos, eles têm que votar com a fenda nos olhos. O que esse ministro propôs aí, para o povo brasileiro foi isso também. Tem como votar sem saber de nada? Tem como votar iludido e enganado, né? Tem como votar sem saber dos áudios do Flávio Bolsonaro, do Flávio Rachadinha? É isso que ele queria saber. Não, o povo precisa ter conhecimento das coisas. O povo precisa saber se existe crime, se existe dúvida, se existe investigação, se existe qualquer coisa sobre o candidato e sobre o outro também, que é o Lula, se o Lula está entregando, se existe obra, como foi o governo do Lula. Tem que falar a verdade, né? Porque aí as pessoas vão votar sabendo, não pode ser iludido nem enganado não. Vamos mais um vídeo aqui. Cássio Nunes Marques censurou a pesquisa Atlas Intel. Decisão de Nunes Marques, que favoreceu o pedido de Flávio Bolsonaro do PL, gerou repercussão e debate. Vamos lá, o vídeo do Leonel Olade. Marques censurou a pesquisa Atlas Intel, que estava demonstrando a queda do Flávio Rachadinha, do Tariflávio Bolsomaster. Aí, como mostrou a queda do Tariflávio Bolsomaster, o Cássio Nunes Marques foi lá e censurou a pesquisa. Ué, mas não são eles que dizem que os ministros do STF trabalham em prol do Lula, que a censura, que essa ligação do STF com o presidente Lula estava favorecendo, que a censura, que o Brasil vivia uma ditadura? Pois é, foram lá e conseguiram censurar a pesquisa eleitoral. E o motivo é mais estapafúrdio, porque depois de encerrar a pesquisa, a Atlas Intel colocava o áudio do Flávio Bolsonaro, do Tariflávio Bolsomaster, falando com o Vorcar: irmão, conte comigo, aconteça o que acontecer. E perguntavam para as pessoas qual era o sentimento que elas tinham em relação àquele áudio. Já não tinha mais relação alguma com a pesquisa de opinião sobre as eleições de 2026. Mas mesmo assim, resolveram censurar. Logo eles que são os defensores da liberdade de expressão, que falam tanto em ditadura. Aliás, o André, junto com o Flávio Bolsonaro, na Marcha para Jesus, em conjunto, me causa também um certo estranhamento, um certo desconforto. Imagina se o Lula se encontra com o Alexandre de Moraes agora numa festa, os dois ficam ali, já encheram tanto o saco com qualquer coisinha que envolva alguma vinculação suposta de algum ministro. Imagina se os dois estivessem num evento festivo. Cássio Nunes Marques censurou. Não tem condições. Não adianta o chororô do gado, porque Nunes Marques censurou a pesquisa Atlas Intel. Lula bateu quase 13 pontos na frente de Flávio Bolsonaro. A Atlas Intel é a pesquisa que mais acertou nos últimos 7 anos. É uma pesquisa, é uma empresa que faz pesquisa na Colômbia, nos Estados Unidos, em todo o planeta. Não tem interesse de interferência de nem país nenhum no Brasil, não. Não é uma pesquisa de fundo de quintal, é a pesquisa que mais tem crédito no Brasil e no mundo, entendeu? Aí um juiz, um ministro, colocado pelo Bolsonaro, a pedido do Flávio Bolsonaro, acha que pode censurar a pesquisa porque está mostrando a realidade do resultado e da intenção do povo brasileiro, mostrando a queda livre. Despencou, derreteu, acabou. A candidatura do Flávio Bolsonaro acabou. Vai manter aí por causa do nome Bolsonaro, porque tem gado imbecil que aceita qualquer coisa. Mas vão perder a eleição. Ainda tem outros iludidos que ainda acham que vai ganhar. Esses iludidos estão sendo enganados por nós, não. Esses iludidos que ainda acham que Flávio Bolsonaro tem condições de disputar a eleição brasileira são enganados pelo próprio Flávio Bolsonaro, pelo PL e pela direita vagabunda. Porque sabem que Flávio Bolsonaro nunca teria chance de ganhar do Lula.
por causa do rabo sujo. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.